Boa noite, meus irmãos, a paz do Senhor a todos. Muito bom estarmos juntos nesse tempo de celebração ao nosso Deus. Hoje de manhã já estivemos juntos e mais uma vez podemos agora estar celebrando ao nosso Deus nesse tempo de culto e queremos que você e toda a sua família se reúnam para juntos estarmos estudando a palavra de Deus, conhecendo um pouquinho mais do Senhor e sendo desafiados pela sua palavra. Primeiramente, convidamos você a fechar os olhos para juntos podermos orar e falar com o nosso Deus. Pai querido, muito obrigado porque o Senhor nos permite, por meio da tecnologia, estarmos junto com os nossos irmãos em celebração ao Senhor. Nossa oração, nosso desejo, e cremos ser também o desejo do Senhor, é que esse tempo possa glorificar o Teu nome, que esse tempo seja também um tempo propício para aprendermos mais do Senhor, da Tua palavra, e assim sermos desafiados por ela. Muito obrigado por todos aqueles que estão tendo condições de acessar este vídeo e assistir e participar deste culto em adoração ao Senhor. Fala conosco, assim oramos em nome de Jesus. Amém. Famílias fortes, igreja forte. Esse é o tema do nosso mês da família e temos tido várias palestras, ministrações voltado para toda a igreja, para alguns grupos em específico, e temos a certeza que o Senhor tem falado muito ao seu coração. E nas noites de domingo, nós temos olhado para algumas famílias da Bíblia e aprendido com elas a respeito de como sermos família forte. E hoje nós queremos convidar vocês a abrirem suas Bíblias lá para o livro de Atos, capítulo 16, a partir do versículo de número 1, Atos capítulo 16, e nós leremos alguns versículos aí a partir do versículo de número 1, primeiro versículo do capítulo 16 do livro de Atos, e vamos aí ver mais uma família que tem algo muito especial para ensinar, algumas coisas muito especiais para ensinar a cada uma de nossas famílias. Então Atos, a partir do versículo 1, Atos 16, a partir do verso 1 diz: E chegou também a Derbe e Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas pai grego. E os irmãos em Listra e Icônio davam bom testemunho dele. Paulo queria que ele o acompanhasse. Tomou-o então e o circuncidou por causa dos judeus que viviam na região, porque todos sabiam que seu pai era grego. Amém? Aqui então o que acontece é que Paulo chega a uma determinada cidade ali de Listra, e ele então conhece a pessoa de Timóteo, que vai depois ser alguém que estaria acompanhando o apóstolo Paulo. Então hoje a nossa ministração é voltada olhando para esta família, a família de Timóteo. Uma família constituída pelo pai dele, cujo nome nós não sabemos, por sua mãe e também por sua avó. E depois nós vamos ver um pouco mais sobre elas e a ação delas na vida de Timóteo. A gente observa aqui que ele era bem conhecido pelos irmãos e Paulo então resolve levar Timóteo para estar consigo. E a gente vai olhando para esse texto, a gente consegue perceber algumas atitudes muito importantes por parte da família de Timóteo para com a vida dele, que demonstra que esta é uma família piedosa, uma família que leva Deus a sério, uma família que foi marcante na vida da igreja primitiva. E o nosso objetivo, quando estamos falando sobre família, é exatamente despertar na nossa comunidade as famílias para que elas também sejam famílias que abençoem não só a comunidade em que nós fazemos parte, mas sejam bênção em todos os lugares por onde essa família passar. E aí então, quando a gente olha para essa história, a gente consegue perceber algumas coisas e queremos compartilhar estas coisas aqui com os irmãos. A gente percebe, quando olha para a família de Timóteo, que famílias fortes são famílias que transmitem o legado de fé e ensino para as próximas gerações. Hoje de manhã nós já falamos bastante sobre a questão do legado. E agora à noite a gente quer voltar a pensar sobre isso, agora olhando para a família de Timóteo. Uma família forte é que transmite fé
e transmite ensino das Escrituras às próximas gerações. Veja lá em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 5, e depois a gente vai voltar aqui para Atos, mas 2 Timóteo capítulo 1, versículo 5. 2 Timóteo 1, versículo 5. O texto mostra essa ideia da transmissão de fé. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 5 diz: também recordo a fé sincera que há em ti, que primeiro habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em você. Aquela família que a gente leu lá no livro de Atos é a família de Timóteo. E aqui Paulo já está escrevendo para Timóteo, que agora já é um jovem pastor comandando uma igreja. E Paulo está dizendo, olha, eu me recordo da fé sincera que esteve lá na sua avó. A sua avó era uma mulher de fé sincera. A sua avó transmitiu isso para sua mãe Eunice. A tua mãe também teve uma fé sincera, e eu tenho certeza que isso foi transmitido a você também, uma fé sincera. É isso que o apóstolo Paulo está falando a respeito de Timóteo. Vem lá da avó e passou pela mãe dele, chegando até ele. Um fato interessante é que nós lemos lá em Atos 16, que o pai de Timóteo era grego. Possivelmente era alguém não convertido, era alguém que não seguia a mesma fé da mãe de Timóteo, que é Eunice, e a avó dele, que é Lóide. Mas isso não impediu que elas ensinassem e elas fossem transmitindo a fé que possuíam em Deus, no Senhor, para as próximas gerações. E veja que Paulo diz que a fé que elas possuíam era uma fé sincera. Algumas versões traz não fingida. Era uma fé sincera. Elas levavam Deus a sério, não só quando estavam em comunidade com os demais irmãos, mas fora dali, em casa. E Timóteo foi vendo isso, tanto na sua avó quanto na sua mãe. Ele pôde perceber a fé sincera que estas mulheres que o estavam educando, como elas tinham essa fé sincera, fé autêntica no Senhor. E aí então o apóstolo Paulo reconhece isso. Eu sei que você tem uma fé sincera, porque a tua mãe passou isso para você, porque ela recebeu da avó. E aí o nosso primeiro desafio, para que a nossa família seja forte, é necessário que nós venhamos a transmitir uma fé sincera para as próximas gerações. E ao mesmo tempo, isso se torna um grande desafio, porque infelizmente a gente percebe que vários de nós acabamos na nossa vida cristã valorizando mostrar um aspecto de fidelidade somente quando estamos em comunidade, somente quando tem um irmão por perto. E às vezes falta na nossa memória aquela ideia de que sempre estamos na presença de Deus. E a nossa fé, ela não deve oscilar dependendo do ambiente que estamos. E quando a gente está usando essa expressão de fé, nós estamos falando da pessoa que nós somos no sentido do nosso relacionamento com Deus. As gerações futuras, e pensando nos nossos filhos, eles têm uma habilidade dada por Deus de perceber muito bem quando nós somos autênticos e quando nós não somos autênticos. E já citamos isto em algumas mensagens e estudos. Muitos filhos estão nas igrejas vendo os seus pais, mas observam que os seus pais são uma coisa quando estão dentro da comunidade com os demais irmãos, e são outra coisa quando estão vivenciando os dias da semana, de segunda a sábado. Percebem que os seus pais fazem algumas coisas, mas eles não fazem isso na presença de outros irmãos, eles procuram esconder essas coisas dos outros irmãos. E aí os filhos vão captando essa falta de autenticidade. E eles começam a perceber, meu pai, minha mãe não tem fé sincera. E mesmo que eles não consigam codificar isso e transmitir isso na ideia que nós estamos passando agora, eles começam a perceber, tem alguma coisa errada. Mas o apóstolo Paulo, com relação a Timóteo, ele diz exatamente isso, olha, eu sei
eu sei que a tua fé é sincera e ela te foi transmitida pela tua avó, que transmitiu para sua mãe transmitiu a você. É possível, alguns acreditam que Timóteo tenha tido um encontro real com o Senhor através da vida do apóstolo Paulo. E é possível mesmo que isso tenha acontecido. Mas o que brotou ali com o apóstolo Paulo, na verdade, foi algo que já havia sido plantado em casa. O próprio apóstolo Paulo dá essa ideia, que um planta, outro rega, mas Deus é quem dá o crescimento, pensando na questão aí da dinâmica da vida cristã. E aqui o que a gente percebe é que mesmo que Timóteo tenha de fato tomado uma decisão firme para andar com o Senhor junto com o apóstolo Paulo, isto foi fruto daquilo que foi colocado em seu coração desde pequeno. Uma fé que foi implantada no coração dele e que ele viu na vida da mãe e da avó. Aí a grande responsabilidade nossa, como líderes do lar, como família, lembrarmos que o local em que a fé tem que ser verdadeiramente mostrada é no ambiente do lar. Eu gosto muito da ideia que alguém uma vez transmitiu, dizendo que aquilo que nós fazemos de segunda a sábado é muito mais importante do que aquilo que a gente faz no domingo, quando estamos presentes nos momentos de culto e de celebração. É muito mais importante, porque, de fato, esse é o período em que os nossos filhos, em que nossos familiares nos veem. E é nestes ambientes que nós temos que mostrar que somos verdadeiramente cristãos. É lá na escola que a gente tem que mostrar que, de fato, somos pessoas seguidoras de Jesus Cristo. É lá no trabalho, é na faculdade, é ali que a nossa fé tem que ser autêntica. E observe que estes ambientes são ambientes em que não são ambientes planejados, digamos assim, para a gente mostrar a nossa fé. E eu quero pensar nisso com vocês, porque quando a gente vem para este ambiente em que a igreja se reúne, esse é um ambiente planejado, digamos assim, que a gente já vem condicionado a mostrar uma fé organizadinha, a gente vem como cristãos ou como crente bonitinho, bem arrumadinho, a gente já deixa o linguajar chulo lá no carro, a gente entra aqui comportadinho. Mas quando a gente vai para o trabalho, lá é outro ambiente. Quando a gente vai para a faculdade, é outro ambiente. Quando estamos em casa, é outro ambiente. Mas são nesses lugares, meu irmão e minha irmã, que nós temos que demonstrar fé sincera. E é desta forma que nós vamos impactar a vida dos membros da nossa família, principalmente a futura geração. Para sermos família forte, então, é preciso que nós venhamos a transmitir uma fé sincera, mas não só isso. Transmitir também o ensino das Escrituras, da Palavra de Deus. E quando Paulo fala com Timóteo, ele continua enfatizando que isso também lhe foi passado. Olha aí no mesmo livro de 2 Timóteo, no capítulo 3 agora, versos 14 e 15. 2 Timóteo 3, 14 e 15. O texto diz: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que fostes inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. Pois desde a infância sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Paulo está dizendo: Timóteo, você permanece aí firme naquilo que você aprendeu, porque eu sei que desde pequeno você já tem sido instruído, desde a sua infância você já tem aprendido as sagradas letras, isto é, as Escrituras. E aqui Paulo faz referência especificamente ao Antigo Testamento. E já falamos aqui, sendo uma família de judeus, mesmo tendo o pai grego, mas sendo a mãe judia, ela então levou o filho desde pequeno a aprender as sagradas letras. Possivelmente com 5 anos ele começou a estudar o livro de Levítico, já passou a estudar lá todo o Pentateuco e foi conhecendo também os profetas. Isto era comum. E lembrando lá de Deuteronômio capítulo 6, estas palavras que hoje estão no teu coração, tu passarás aos teus filhos,
assentado em casa e andando pelo caminho e assim por diante. Mas observe o que o texto diz. O texto diz que estas palavras, primeiro, tem que estar no seu coração. Então, quando a gente fala para pais, a gente está pensando o quê? Estas palavras que você vai ensinar para os teus filhos, primeiro tem que estar no teu coração. Foi o que aconteceu aqui com a mãe e com a avó de Timóteo. A palavra estava no coração delas, de tal maneira que elas transmitiram isso para Timóteo. E isso é o que fez toda a diferença na vida desse que se tornaria um grande pastor, desse homem que se torna missionário junto com o apóstolo Paulo. E este é o grande desafio que nós, como famílias, temos. Transmitir para os nossos filhos uma fé sincera e transmitir para eles o ensino das Escrituras Sagradas. Uma mulher chamada Susana Wesley foi a mãe de John Wesley e de Charles Wesley, muito conhecidos por terem sido os originadores ou os fundadores da igreja metodista. Susana foi uma mulher que transmitiu isso aos seus filhos, transmitiu a fé sincera, transmitiu a palavra. Mas primeiramente, ela foi uma mulher que tinha o hábito de investir 2 horas do seu tempo, 2 horas do seu dia, em devoção, leitura de Bíblia e oração. Diariamente ela reservava 2 horas. E olha, ela começou a fazer isso quando ela já tinha 9 filhos. Ela tinha 9 filhos e ela reservava 2 horas por dia para ler as Escrituras e meditar, orar e falar com Deus. Depois ela teve mais 10 filhos, ao todo ela teve 19 filhos. E uma coisa que ela costumava fazer, ela ensinava os filhos, quando eles aprendiam a falar, ela já ensinava o Pai Nosso para eles, para que eles pudessem recitar, orar o Pai Nosso ao deitar e ao levantar. Passado um tempo, ela começava a ensinar versículos bíblicos para que eles pudessem memorizar. Era comum na casa reunir todos para o culto doméstico. Imagina só, 19 filhos, mais ela e o esposo, e possivelmente mais alguns empregados, já era praticamente uma igreja, uma pequena igreja. Mas eles tinham este hábito e procuravam levar os filhos a se comportarem bem, tanto no culto doméstico, como no culto quando eles estavam com todos os demais irmãos reunidos. Ela ensinava os filhos em casa a ler e escrever. 3 horas na parte da manhã, 3 horas na parte da tarde. Quando eles aprendiam o alfabeto, ela ia então ajudá-los a juntar e formar as palavras e conseguir ler. E o treinamento de leitura deles começava lá no livro de Gênesis. E eles iam lendo as Escrituras. Eles treinavam isso. Esta mulher, com 19 filhos, investia 1 hora com cada filho por semana. Toda semana, ela, por pelo menos 1 hora, ela ficava com um filho conversando, tendo um tempo de diálogo, estreitando os laços de mãe e filhos. John Wesley, que é mais conhecido dos filhos, um dos mais conhecidos, a noite da quinta-feira era dele. Então ele tinha lá com a mãe de 1 a 2 horas em que ela ficava conversando sobre as Escrituras, sobre a vida dele, ela investia nos filhos. Além disso, ela levava os mais velhos a lerem a Bíblia para os mais novos. Em resumo, esta família, a Susana e o Samuel, que era o esposo dela, ensinaram os filhos sobre as Escrituras Sagradas. Ela levou a família a serem homens e mulheres de Deus. Como dissemos, 2 são mais conhecidos, mas a história conta que todos eles foram muito bem educados e seguiram ao Senhor. Tanto que um deles, depois já crescido, casado e com filhos, escreve para a mãe e pede: mãe, fala para mim como que você criou a gente, como que a senhora nos criou. E ela então escreve para ele, contando mais ou menos o que ela fez, e ela diz: olha, foi isso que eu fiz. Fique a seu critério fazer igual. E é por isso que a gente tem estas informações da carta que Susana escreve para o filho, dizendo: foi assim que eu fiz. O que nós temos aqui, uma mulher que transmitiu fé e ensino das Escrituras para os seus filhos. A minha família, a tua família, serão famílias fortes, quando nós entendermos que em todo tempo nós precisamos estar na presença de Deus e ensinando os nossos filhos a terem fé genuína no Senhor.
a conhecer as Escrituras. E Susana sempre dizia o seguinte, que ela queria que o Senhor a ajudasse a entender que religião ou vida cristã é muito mais do que estar no ambiente de igreja, onde a igreja se reúne. É muito mais do que estar dentro de um cômodo, pensando em atividades da igreja. Mas vida cristã é, de fato, estar na presença de Deus. E meus irmãos, como é triste a gente perceber que o cristianismo dos nossos dias acaba ficando resumido ao dia em que a gente vem para cá, para o ambiente onde a igreja se reúne. Agora que a gente já há mais de 2 meses não tem se reunido, talvez muitos até se esqueceram do que significa vida com Deus. Alguns só vinham para cá no domingo, só abriam a Bíblia no domingo, só oravam no domingo. E durante toda a semana ficava longe de Deus. Muitos ainda hoje permanecem com uma vida cristã dessa forma. Sua família não será forte, sua família não será saudável, e o futuro será cinzento, será um futuro negativo no aspecto de vida com Deus. Poderá ser um futuro de sucesso, poderá ser um futuro cheio de glórias humanas, mas não de relacionamento com o Senhor. E o que a gente mais ora é para que a tua família seja forte. E quando a gente olha então para a família de Timóteo, a gente percebe que houve essa transmissão de fé e de ensino da palavra de Deus. Mas não só isso. Famílias fortes consagram os seus filhos para a causa do reino. Volta lá em Atos capítulo 16. A gente percebe que a família que é forte é aquela família que dedica os seus filhos para a obra do Senhor. Olha aí o versículo de número 3 de Atos 16. Paulo queria que ele, Timóteo, o acompanhasse. Tomou-o então e o circuncidou por causa dos judeus que viviam na região, porque todos sabiam que seu pai era grego. Lembrando um pouquinho da história, quem acompanhava Paulo era João Marcos. E João Marcos, possivelmente um jovem, de adolescente para jovem, chega um momento que não quer mais ir com Paulo e acaba indo com Barnabé. Paulo estava sozinho, então ele vê em Timóteo alguém que pudesse substituir Marcos nas viagens com ele. Lembrando que naqueles dias era muito comum um homem como Paulo ter um jovem que o acompanhasse para ajudar a levar as bagagens e também já para ser discipulado, para aprender com ele. E aí então, o que nós vemos aqui é Paulo olhando para Timóteo e vendo que ele gozava de bom testemunho das pessoas, vendo que ele era de fato alguém muito bem instruído em casa, tinha uma fé genuína. Esse rapaz será ótimo para viajar comigo em minhas viagens missionárias. Mas tente imaginar o coração da mãe, o coração da avó. Diz que a avó é mãe 2 vezes. Mesmo o coração do pai, o filho saindo, seguindo para uma viagem pelos mares, os riscos que correria, o tempo que ficaria longe de casa. Tenta imaginar a angústia desses corações. Mas uma coisa que estes pais, os pais de Timóteo, a avó, sabiam e que às vezes nós nos esquecemos, é que os filhos não são nossos. Mais do que isso, os filhos não são nossos e não podem ser nossos ídolos. Não podemos fazer de nossos filhos pequenos deusinhos que são nossos. Pai, mãe, os filhos são de Deus. E famílias fortes são aquelas que consagram os seus filhos para servirem no reino de Deus. E é claro, não estamos dizendo que, então ele não precisa estudar, não precisa fazer faculdade, não precisa pensar em nada, é só servir o Senhor. Pelo contrário, quanto melhor qualificado ele for, melhor ele servirá no reino de Deus. Quanto mais idiomas ele souber, mais útil ele será no reino de Deus. Então, leve os seus filhos a serem grandes e ótimos estudantes. Incentive-os a conhecer várias línguas. Ensine-os a
conhecer o mundo, peculiaridades do mundo. Permita que eles realmente sejam capacitados. Lembra de Daniel e seus amigos, quando são levados para o cativeiro, como eles são utilizados lá? Por quê? Porque eram instruídos. E o que a gente tem que fazer? Não, meu filho vai ser pastor, então ele não precisa estudar. Pelo contrário, aí é que ele precisa estudar mesmo. Então permita que seus filhos estudem, que eles possam fazer, de repente, a melhor faculdade, mas sem perder o foco de que, filho, você está fazendo tudo o que está fazendo para ser usado no reino de Deus. Me lembro ainda, enquanto estava no seminário, um dos meus colegas de sala era o missionário Serjão, por quem temos orado, que passou recentemente por uma cirurgia. Sérgio e Márcia, os dois com faculdade, os dois estabelecidos lá nas suas cidades, com negócios lá, os dois formados na área de educação física. Deus os chama, eles deixam tudo e vão servir ao Senhor, e por muitos anos têm servido já os povos indígenas no Brasil. Os filhos dele, um deles o Serginho e a Nathalie, o Serginho é filho do Serjão, que a gente conhece também. O Serginho fez, os dois, tanto ele quanto a esposa, formados na área da saúde, com formação na área da saúde. O Serginho é dentista. O Serginho tem mestrado na área de saúde. Alguém super capacitado para ficar na cidade ganhando dinheiro. Nathalie é enfermeira, podia também estar aí servindo em algum hospital, servindo e ganhando dinheiro. E o Serjão poderia ter dito isso para eles. A irmã dele, a Gabi, também tem formação, o marido da Gabi também. O Serjão tem 2 filhos, o Serginho e a Gabi. Ambos envolvidos no reino de Deus. O Serginho, que a gente mais conhece, está lá entre os índios, com formação. A formação dele ajuda lá no meio da tribo a cuidar daquelas pessoas? Sim, ajuda e ajuda bastante. Só que com certeza não deve ser fácil para o Serjão ficar longe do filho, da nora e dos netos. Eles ficam lá na mata por meses, às vezes por anos. Não é fácil para uma mãe ouvir: mãe, eu estou indo servir ao Senhor, tenho sentido o chamado e vou deixar aqui a nossa cidade, vou deixar a nossa casa e vou para um seminário, ou eu vou seguir para o campo missionário. Não é fácil para uma mãe ver o seu filho dizendo: mãe, eu vou ser pastor. E de repente, a mãe já tem um pouco de noção do que significa ser pastor. Pastor é chamado para vários locais e nem sempre ficará perto dela. E a mãe vai pensar: puxa, agora não vou tê-lo mais de repente nos finais de ano com a gente, em aniversários, em momentos de confraternização da família. Ele não estará, porque ele estará servindo longe daqui. Quantos pais têm visto seus filhos atravessar os mares e ir para longe? Outros continuam servindo onde estão. Mas qual é a ideia? Famílias fortes são aquelas que, enquanto os filhos são pequenos, já pensam: Senhor, que ele possa servir, ser útil nas tuas mãos. E como já citamos em outro estudo, pais, tenham filhos. Quem não tem filho, tenha filhos. Por quê? O Senhor precisa de mão de obra. Que os nossos filhos sejam os futuros missionários, os futuros pastores, homens e mulheres de Deus, mesmo que não estejam especificamente envolvidos diretamente, tempo integral na obra, mas que sejam profissionais que vão usar da sua profissão, da sua influência nos locais onde estão, para serem missionários, proclamadores do Evangelho, onde estiverem. Famílias fortes são famílias que consagram os seus filhos. Fazem como Ana fez. Foi lá e entregou Samuel. E Samuel se torna um grande homem, um grande líder da nação. E já falamos isso aqui. Então, que a sua família seja uma família forte neste aspecto de entregar os filhos, entendendo: ele não é meu filho. E fica rapidamente o alerta: o seu filho não pode ser o seu ídolo. Você vai estragá-lo. E ele não será um instrumento útil nas mãos do Senhor. Outra coisa interessante que a gente aprende, a última, é que famílias fortes ensinam cada membro da família a ser uma testemunha fiel
da fé cristã. Dar bom testemunho. Uma família forte é aquela que dá bom testemunho de que realmente são cristãos. Olha só o que aí em Atos capítulo 16, o verso 2 fala para a gente. E os irmãos de Listra e Icônio davam bom testemunho dele Timóteo. As pessoas conheciam quem era Timóteo e davam bom testemunho. O seminário que eu estudei, uma das coisas que era exigido quando a gente se matriculasse, era uma carta de recomendação da igreja. A igreja que tinha que recomendar, ou ainda tem que recomendar o candidato para ser aluno no seminário. Em outras palavras, as pessoas têm que ver nele, naquele candidato, os irmãos da igreja têm que ver nessa pessoa que ele realmente dá bom testemunho de Cristo e que ele percebem nele evidências do chamado para o ministério. E aqui eu quero ampliar um pouquinho. É possível que Timóteo tivesse não só um bom testemunho, não só as pessoas da igreja percebiam que ele era alguém que de fato testemunhava de Cristo com a sua vida, mostrando por suas atitudes que era de Cristo, mas também as pessoas da cidade percebiam, ele é cristão. Ele leva Deus a sério. Eu sei quem é esse rapaz. Hoje em dia, muitos que frequentam os nossos cultos, os nossos templos, não só na nossa igreja, mas em várias igrejas, não dão bom testemunho. Como já falamos quando citamos da fé genuína, da fé sincera, muitos estão ainda com a mentalidade de que ser cristão é só quando eu venho aqui. Quando eu saio daqui, eu tiro essa roupa de crente e vou ser qualquer coisa, menos cristão, menos uma testemunha fiel de Cristo. No passado se usava muito a ideia de que muitos cristãos, eles eram como que agentes secretos lá no mundo, sempre disfarçados, ninguém sabia que eles eram cristãos, porque eles não evidenciavam isso com suas vidas. As pessoas precisam olhar para os membros da nossa comunidade e saber, fulano de tal é realmente convertido. Nele a gente pode confiar. É alguém de palavra, é alguém cumpridor dos seus deveres. Se ele falou que ele vai passar, ele passa. Se ele falou que vai pagar tal dia, ele paga. Fazer negócio com ele, eu posso fazer de olhos fechados, porque ele é honesto, ele não mente. São pessoas que realmente levam Deus a sério. As nossas famílias, para serem famílias fortes, nós precisamos dar bom testemunho, a começar em casa. Vários não têm familiares convertidos. E muitas vezes o grande empecilho para que esse descrente lá da nossa família venha a Cristo somos nós mesmos. Porque eles olham para nós e falam assim, eu vou ser cristão para quê? Para ser igual você? Que me atormenta, que cria confusão aqui em casa, que é complicado no trabalho, é desobediente ao patrão, na escola está entre os grupos dos bagunceiros, daqueles que colam, daqueles que falam mal da direção. Eu vou ser cristão para ser como você é? Não, de forma nenhuma. Nós somos empecilhos para muitos virem para Cristo, assim como alguém lá na África do Sul, há muitos anos atrás, foi empecilho para que Gandhi se convertesse. Mahatma Gandhi sempre foi um admirador de Cristo. Costumava citar textos da Bíblia, principalmente os do Sermão do Monte. E alguém um dia chega para ele e fala, mas por que o senhor parece gostar tanto de Cristo, mas por que o senhor o rejeita? E aí Gandhi respondeu, eu não rejeito o seu Cristo. O meu problema é que quando eu olho para os cristãos, eu vejo que eles não são parecidos com Cristo, eles são muito diferentes de Cristo. E foi lá na África, quando ele um dia tentou entrar numa igreja. E era a época em que a África ainda era segregada, negros para um lado, negros e imigrantes, não ingleses, de um lado e brancos do outro. E quando ele foi entrar nessa igreja, ele foi barrado.
e chamado de infiel. Infiéis não podem aqui. Na verdade, estava dizendo assim: você é mestiço ou você não é branco, você não pode entrar aqui. E ele então foi embora. Até foi embora porque foi ameaçado. Aquele homem que estava à porta falou: ou você vai embora ou eu vou chamar os seguranças. E aí então Gandhi vai embora, mas fica com isso no coração. As pessoas que dizem seguir a Cristo são muito diferentes dele. Então eu não rejeito o seu Cristo, eu amo a Cristo. Mas o meu problema é olhar para os cristãos e ver que eles são muito diferentes de Cristo. Famílias fortes precisam dar bom testemunho de Cristo. Como é que está o testemunho da tua família? O que os seus vizinhos falariam sobre você e sobre a sua família? O que o seu patrão ou os seus empregados falariam a seu respeito? Seus empregados diriam que você é avarento, ama dinheiro, munheca, mão de vaca. O que diriam o seu patrão sobre você? Não cumpre horário, estraga as coisas da empresa, não está nem aí, só quer saber de receber o salário no fim do mês. O que diriam seus professores de faculdade? Eu sei, aquele que é crente lá da sua igreja, ele é um dos mais pilantras que tem. Cola nas provas, e quando chega a época de fazer trabalho, ele paga para alguém fazer e colocar o nome dele. O que diriam os seus alunos? E aquela professora, aquele professor, se aquilo lá fosse crente, eu não sei o que é um descrente, porque olha, terrível. Comece a pensar o que as pessoas falariam a seu respeito, o que um irmão em Cristo fala sobre você quando ele está te vendo fazendo alguma coisa e você ainda não o viu, porque quando vê, muda de atitude. É isso que nós estamos pensando. Famílias fortes são aquelas que têm bom testemunho. Famílias fortes são aquelas que entregam os filhos para a obra do reino de Deus. Famílias fortes são aquelas que transmitem fé e transmitem o ensino da palavra de Deus. Nós não podemos nos esquecer disso, meus irmãos. E olhando para a história da família de Timóteo, nós temos que intensificar o nosso compromisso com o Senhor. Sermos famílias fortes, fé genuína, ensino da palavra, consagração dos nossos filhos para a obra do Senhor e um testemunho genuíno. E é claro, muitos talvez que até estejam nos ouvindo, têm sido, infelizmente, impactados negativamente com o testemunho ou o comportamento de muito cristão que você conhece. Talvez você trabalhe com algum cristão e ele tem atormentado a tua vida e mostrado que ele é bem diferente de Cristo. Olha, o nosso conselho para você é, apesar disso ser muito triste, tenta não olhar para essa pessoa e olhe para o autor e consumador da fé, que é Jesus. Foque os seus olhos em Jesus e aceite-o como Salvador e Senhor da tua vida, para que então você possa ser diferente daquele tipo de cristão que você conhece, para que você possa, de fato, ser uma testemunha fiel do Senhor, estar disponível para ser usado na obra dele e viver então uma fé sincera e buscando cada vez mais aprender da palavra do Senhor. Que você possa aceitar esse desafio e ter Jesus como Salvador da tua vida. E que todas as nossas famílias, que a gente comece a ser uma família forte, vivendo desta maneira para a glória de Deus. Primeiro, fé genuína e ensino das Escrituras lá no nosso lar. Consagração dos filhos para o reino de Deus e de si mesmos, dos pais e os filhos de toda a família, consagrada para servir ao Senhor, a segunda coisa. E terceiro, darmos bom testemunho de Cristo em todos os lugares por onde o Senhor nos permitir passar. Que esta palavra possa chegar ao teu coração e pelo Santo Espírito de Deus, você e sua família serem levados a uma mudança radical de vida para a glória do nosso Deus. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, muito obrigado mesmo, porque o Senhor tem tido misericórdia para com as nossas famílias. Não somos o que deveríamos ser, mas o Senhor tem mostrado graça, tem mostrado um amor por cada um de nós, não nos consumindo. Obrigado pelas chances que o Senhor tem nos dado
E a nossa oração a Deus é que cada família, ao ouvir essa palavra e ministrados pelo Teu Santo Espírito, possam aceitar o desafio de mudarem para serem pessoas que vão dar bom testemunho às pessoas de fora, vão estar prontos para servir no Teu ministério e vão estar vivendo uma fé genuína e uma busca constante por aprender mais do Senhor. Por favor, Senhor, continue a ministrar aos nossos corações. Muito obrigado, nós assim oramos em nome de Jesus. Amém. Amém? Você é convidado agora, após essa ministração, a enviar para o grupo da igreja, no grupo do WhatsApp, o seu oi. Pode mandar só um oi com a imagem da família, se você quiser. Pode mandar uma leitura bíblica de um versículo, pode mandar alguma canção, enfim. Vamos ter um tempo agora de adoração ao nosso Deus, de louvor, por meio do WhatsApp, compartilhando um pouquinho de nós e de nossas famílias com os demais irmãos, nesse tempo que estamos sem os nossos encontros presenciais. Uma semana abençoada a todos, em nome de Jesus, que Deus possa abençoar a cada um. Amém.